Olá, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre números randômicos. Às vezes a gente quer fazer algum exemplo no MATLAB, né? Criar alguns números e a gente tem diversas funções para criar esses números. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro exemplo, o range, que ele vai retornar uma matriz ou um vetor com números distribuídos aleatórios entre 0 e 1. Então, aqui nesse exemplo, ó, 200,1, ele vai me gerar um vetor coluna com 200 linhas aleatórias, com valores aleatórios entre 0 e 1. No segundo exemplo, nós temos o range, mas com um i no final. Essa função ele vai gerar números randômicos dentro de um intervalo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero no intervalo entre 10 e 50, uma linha e 5 colunas. Então, ele vai me gerar um vetor linha com 5 colunas e esses valores dessas 5 colunas vão ser distribuídos aleatoriamente, uniformemente, entre 10 e 50. E o range n, ele vai gerar números randômicos com uma distribuição normal padrão. Então, aqui, ó, eu vou gerar um vetor coluna com 200 linhas e esses 200 valores terão uma distribuição normal padrão. Vamos lá para o MATLAB só para eu mostrar para vocês alguns exemplos. Aqui, por exemplo, ó, eu vou criar aqui, ó, o range normal, uma matriz e um vetor, A e B, com 200 valores, né? Então, aqui em A nós temos 200 colunas e uma linha com valores aleatórios entre 0 e 1. E o B, nós temos duas linhas e as 200 colunas. E agora eu vou mostrar as funções de média e desvio padrão, né? Que a gente faz tanto no Excel, mas que também a gente pode fazer no MATLAB. Então, a gente pode trazer todos os cálculos do Excel para o MATLAB. Média, ó, eu vou fazer a média e o desvio padrão. Em M eu coloquei a média, que a função é a min, abre parêntese A. E aqui no desvio padrão a função é std, abre parêntese A. E aqui eu fiz a média e o desvio padrão de A. Só que isso aqui o A é um vetor. Quando a gente tem matriz, vai mudar um pouquinho. Por quê? Aqui eu vou fazer a média e o desvio padrão de B. Ele fez a média e o desvio padrão de B, só que repara para vocês verem, o B nós temos duas linhas. Quando a gente simplesmente coloca o nome da função e coloca o nome da matriz entre parênteses, ele vai fazer a média e o desvio padrão das linhas. Então, ele me deu 200 valores e fez a média entre as duas linhas. E o desvio padrão também. Mas tem casos que a gente quer fazer a média das colunas. Então, a gente tem duas linhas, mas tem 200 colunas. Mas eu quero a média e o desvio padrão das 200 colunas para cada linha. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o número 2 para mudar a ordem. Então, aqui, ó, ele calculou a média, ó, duas linhas. Então, ele fez a média de cada uma das linhas das 200 colunas. Já o desvio padrão, a gente tem que colocar esse 0. E aí, ele fez também o desvio padrão de cada linha, né, das 200 colunas. Então, a gente tem que ficar atento se a gente quer fazer a média e o desvio padrão entre as linhas ou entre as colunas. E aí, a gente tem que mudar um pouco a função, né? Tem que ficar atento quanto a isso. Eu vou fazer um histograma só para vocês verem a diferença entre os números randômicos. Então, eu vou dar um clear CLC aqui, só para a gente limpar a nossa tela. E eu vou fazer aqui, ó, o A e o A2. Lembrando que, vamos voltar lá, o A é o range, né? Ele vai retornar uma matriz ou um vetor com números randômicos e distribuídos entre 0 e 1. E o range N, ele vai gerar números randômicos como distribuição normal padrão. Então, vamos ver a diferença entre esses dois. Aqui eu vou fazer um gráfico. A questão dos gráficos eu vou explicar mais para frente. Vou dar algumas dicas. E aqui, ó, ele fez aqui, ó, o A e o A2, né? O A e o A2, o A é a distribuição aleatória, né? Entre 0 e 1. E aqui o A2 é a distribuição normal padrão. Tá vendo que tem toda aqui a forma, né, da distribuição normal padrão. Então, essa é a diferença entre as duas funções. Então, você tem que saber o seu objetivo para saber qual função utilizar. A questão dos gráficos, ó, é bem interessante utilizar essa função do subplot, que você pode colocar vários gráficos na mesma janela, pode fazer legendas diferentes, e é bem interessante.
a questão dos gráficos eu vou falar mais para frente para vocês. Bom, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.